Fala galera, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função logarítmica, certo? E suas principais propriedades. No caso da função logarítmica, a gente vai utilizar são basicamente as propriedades de logaritmo que a gente já estudou e vamos utilizar o conceito dessas propriedades sendo aplicados em função. Então, toda função do tipo f de x igual a log de x na base a, com a maior do que 0 e a diferente de 1, vai ser o que a gente chama de função logarítmica. Então, para que seja uma função logarítmica, basta que eu esteja trabalhando com um logaritmo, no qual a variável vai ser o meu logaritmando aqui dentro, certo? Então, se eu escrevo, por exemplo, uma função f de x igual a log de x na base 3, por exemplo, eu estou lidando com uma função logarítmica. Se eu escrevo f de x igual a log na base 0,5 de x, eu estou lidando com a função logarítmica. Se eu escrevo f de x igual a log na base 1/5 de x, eu também estou lidando com a função logarítmica. Então, galera, o que acontece? Se você está lidando com logaritmos no qual o logaritmando aqui é a variável e essa base aqui ela é maior do que 0 e diferente de 1, você está lidando com a função logarítmica. Então, por exemplo, eu vou estar lidando com casos que não são funções logarítmicas quando eu estiver lidando com f de x igual a log na base menos 2 de x, porque é menor do que 0. Ou então quando eu estiver lidando com a função f de x na base, que é igual a log de x na base 1, por exemplo, porque aí vai ser igual a 1. Então, situações como essa, em que você vai ter essa base aqui menor do que 0 ou igual a 1, você já não vai ter uma função logarítmica, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do gráfico da função logarítmica. Então, o gráfico de uma função logarítmica, ele trabalha com o seguinte: ele vai ser similar ao gráfico da função exponencial, certo? Vai apresentar também uma curva acentuada numa direção, só que diferente da função exponencial, em que o gráfico não tocava no tipo da função a elevado a x, o gráfico não tocava no eixo x. No logaritmo, como a gente está lidando com o inverso, o gráfico não vai tocar no eixo y. Então, por exemplo, vai existir ainda a curva logarítmica aqui do gráfico, certo? Que é bem similar à curva exponencial, em que você vai ter uma curva bem acentuada, dependendo de quando vai passando certo determinado ponto, e que essa curva ela jamais toca no eixo y. Então, quando ela não está tocando no eixo y, mas apresenta essa curva acentuada, isso aqui já é o gráfico da função logarítmica. E aí, qual a propriedade interessante desse gráfico? Quando você está lidando com um tipo de função f de x igual ao log de x na base a, certo? Esse tipo aqui, com esse a maior do que 0 e diferente de 1, então essa função logarítmica, ela vai tocar aqui no nosso eixo x no 1, certo? E por que isso vai acontecer? Porque para mim resolver uma situação como essa de logaritmo aqui, como a gente sabe, eu estou procurando aqui o expoente de uma potência. Então, pessoal, a partir do momento que eu estou tocando aqui, que eu estou substituindo aqui esse x por 1, que essa curva ela vem passando aqui no 1, o que acontece? Eu estou procurando agora o expoente de uma potência, que eu vou colocar um expoente que eu vou colocar aqui na potência, que a base vai ser esse a, certo? E que quando elevar esse a resposta dê 1. E aí o único número que vai elevar um número real maior do que 0 e diferente de 1 e vai dar um resultado 1 é o 0. E aí, como o y aqui no caso vai ser 0, ela vai tocar no eixo x exatamente aqui em cima do 1. Belezinha? O gráfico da função logarítmica ele pode vir em dois modelos, certo? Ele pode vir do tipo crescente, que é esse primeiro que vocês estão vendo aqui, em que a curva ela vai subindo conforme vai para a direita do eixo x, certo? Ela vai ganhando sua altura aqui, vagarosamente, mas vai. Ou então ele pode ser decrescente, que é igual uma curva exponencial decrescente, basicamente só espelhando a situação. Então ele vem decaindo aqui, certo? E vai diminuindo conforme vai para a direita do eixo x. E a propriedade aqui é a mesma. Você ainda vai ter esse gráfico tocando aqui no ponto 1. Agora, o que acontece? Para que esse gráfico aqui seja crescente ou decrescente, a variação que a gente precisa encontrar é bem aqui na nossa base, certo?
E o que acontece? Para que essa função ela seja crescente, basta que esta base aqui ela seja um número maior do que 1. Para que ela seja, né, no caso, crescente. Vou botar aqui logo, que é para poder a gente anotar. Não vai ficar crescente. Agora, para que ela seja decrescente, basta que essa base aqui ela seja maior do que 0 e menor do que 1, certo? Então, no caso crescente, você tem a base maior do que 1. No caso decrescente, a base é menor do que 1 e maior do que 0. Galera, então o nosso estudo aqui sobre função logarítmica, além de conseguir reconhecer o tipo da função, quando é função logarítmica, quando não é, saber reconhecer o modelo do gráfico em que ela aparece, também vai para a parte de você conseguir representar esse gráfico num plano cartesiano. Da mesma forma, conseguir representar a função com base no gráfico que você está observando. No caso, a gente vai começar com o primeiro, que é o começo, que é você analisar a função e desenhar esse gráfico. O que é que vai acontecer aqui? Para todos esses modelos aqui de função logarítmica, eu vou ter uma seguinte situação para me desenhar um esboço dele, que é bem simples também. É você observar o seguinte. Eu vou observar que todos eles estão naquele formato A, o log de x na base A. Quando estão nesse formato aqui, log f de x igual a log de x na base A, eu vou ter a seguinte situação. Essas funções aqui, todas elas vão tocar no x, aqui exatamente no 1, certo? Nenhuma delas vai tocar no eixo y. Então, se eu represento o gráfico aqui mais ou menos distribuído, a parte do eixo y, do eixo x, do eixo y, positivo e negativo aparecendo aqui relativamente bem, e você representa o lado positivo do eixo x, já dá para você desenhar um esboço do gráfico tranquilo. Então, bora lá. Se eu pego aqui, por exemplo, no caso, log de x na base 3, e vou fazer um esboço desse gráfico. Galera, essa base aqui é 3. 3 é maior do que 1. Portanto, eu já posso dizer que essa função é crescente. Como ela vai tocar ali no eixo x no 1, basta que eu faça o seguinte, ó. Eu venha e trace uma curva que vai se acentuando e subindo aqui, conforme vai para a direita do eixo x. E aí, eu já tenho aqui minha representação gráfica dessa função da letra A. Agora, vamos fazer a representação gráfica da função da letra B. E é o mesmo modelo. Eu vou fazer um plano cartesiano aqui, distribuir bem a questão do eixo y, posso fazer esse Qzinho aí deitado, né? Como ela está nesse formato aqui, já posso vir marcando aqui o ponto 1. E agora tudo que eu preciso fazer é o seguinte, observar aqui o gráfico, observar a função. No caso, minha base aqui é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, que é menor do que 1 e maior do que 0. Então o que acontece? Essa função vai ser, por sua vez, decrescente. E eu já representei ali o gráfico da minha função logarítmica. Agora vamos para a letra C, nossa terceira. Então, no caso da nossa letra C, eu vou ter a mesma situação, certo? Eu vou representar aqui relativamente bem distribuído o eixo Y, ou seja, um pouco em cima, um pouco embaixo, e o eixo X eu me preocupo mais com a parte positiva. O que vai acontecer? Ó? O A aqui é quem? 2. Essa função ela vai tocar no eixo X aqui obrigatoriamente no 1. Então, por que eu faço? Eu só passo uma curva que vai se acentuando depois que toca nesse ponto 1 aí, subir. Beleza? Bem simples. Se você for observar o esboço do gráfico, fica basicamente igual, certo? Agora, se você quiser fazer uma representação mais precisa, marca-se sempre alguns pontos. Então, por exemplo, você pode vir aqui e determinar o seguinte. Todas essas funções aqui, toda função logarítmica, gráfico, toda função logarítmica, quando você vai passando aqui no eixo y, no 1, certo? Todas elas. Quando o eixo y aqui está no 1, certo? O que vai acontecer? Sempre que você trastejar isso aqui e procurar o ponto de x em que ela passa no 1, esse valorzinho que vai estar aqui no eixo x é sempre a minha base da função, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui no caso esse 1, y aqui igual a 1, a base da função vai ser representada bem aqui, que vai ser no caso meu 3. Se eu tenho aqui esse y aqui igual a 1, a base da minha função vai ser representada bem aqui, ó, no eixo x, pelo 1 sobre 2. Se eu tenho 1 bem aqui, a minha base da função vai estar representada bem aqui no eixo x, no 2. Então o que acontece? Ó?
essa característica do gráfico da função logarítmica é muito importante, porque quando você vai precisar fazer o caminho inverso, por exemplo, o que é que eu preciso fazer para encontrar a função com base no gráfico? Observar o modelo aqui genérico da função e observar isso aqui. Ó. Se eu achar a base, basta que eu substitua a base, já consegui compor a função. Então não tem muito detalhe. Se você conseguir fazer essa observação, já resolveu. Se você achou o gráfico da função, olhou e disse, opa, aqui é o y, que é 1. E está ligado ao x, que é 3, 2, 4, 5, 1,2, 0,3, um número qualquer, então a base da minha função já é aquele determinado x. Isso acontece pelo seguinte, ó, vou fazer um exemplo aqui com essa letra A. Como é que eu estou procurando, estou substituindo aqui valores que essa função vai assumir, desse valor de x aqui, o que acontece? Quando eu digo, por exemplo, que log, certo, de x na base 3 é igual a 1, eu estou tentando, quando eu faço a representação disso aí em forma de função, o que acontece? Esse x aqui é o valor da potência, né? E essa potência ela vai ter a base 3 e o expoente 1. Então, quem é que vai ser o valor do meu x aqui no caso? 3. 3 elevado a 1 é 3. A mesma coisa acontece com 1 sobre 2. Então, você vai ter o quê? 1 sobre 2 elevado a 1 que vai ser igual a x. Portanto, o x vai ser igual a 1 sobre 2. A mesma coisa acontece com 2. Ó. Se eu colocar aqui 2, vai ficar 2 elevado a 1 que vai ser igual a x. Portanto, meu x é igual a 2. Então, o que acontece? Essas situaçõezinhas, esses momentos aqui que a gente tem, eles vão permitir que a gente faça isso. Se você observa essa característica, já encontrou a base, certo? Então vamos para o nosso próximo exemplo para a gente verificar como é que eu encontro então a função com base no gráfico. Então galera, vamos observar agora esse caso aqui. No caso aqui eu tenho um gráfico de uma função logarítmica, certo? Ela está passando aqui no ponto x, no x aqui no x, ela está tocando no 1. E quando ela tem x igual a 25, ela é igual a 2. E quando ela tem x igual a 125, a função é igual a 3. Pessoal, para que eu descubra quem é a base dessa função logarítmica, para poder encontrar ela, basta que eu utilize aquela notação genérica que a gente viu no começo. Que é essa daqui, ó. Então, a gente está procurando uma função do tipo f de x igual a log na base A de x. Como eu estou procurando esse tipo de notação aí genérica, certo? Então basta que eu substitua esses valores nessa notação, certo? Então o que é que vai acontecer? E aí, pô, Eduardo, como é que eu vou saber que é a nossa notação genérica e não com coeficiente aqui do lado, não adicionando alguma coisa? Sempre que você lê o enunciado de uma questão, ele tem que te dar informações que permitam que você identifique qual é o tipo de função que você está usando. Então ele vai dizer para você que está sendo adicionado alguma coisa, ele vai dizer para você que está sendo multiplicado por alguma coisa, e aí ele vai te dar a informação dizendo qual é essa forma genérica que a função está notada. Conforme você lê o enunciado com atenção, você consegue determinar isso aí. Agora, vamos tentar fazer isso aqui, ó, determinar quem é o gráfico, quem é essa função com base nesse gráfico. E aí eu vou fazer pequenas substituições. Eu posso fazer só com um número que já resolve. Por exemplo, ó, eu posso fazer então aqui, ó, log, certo? De A na A. Vou chamar o x aqui de 25 e dizer que isso aqui vai ser igual a 2. Sempre que eu faço a substituição desse tipo aí, eu consigo determinar quem é a base A. Por quê? Ó? O logaritmo, para a galera que não está se lembrando ainda, vai ser o quê? A mesma coisa, eu estou procurando o valor do logaritmo aqui, ele vai ser o expoente de uma potência que tem essa base aqui e que dá esse resultado, certo? Então o que é que vai acontecer? No caso aqui, eu estou dizendo que A elevado a 2 é igual a 25. Esse log de 25 na base é igual a 2 é a mesma coisa que dizer que A ao quadrado é igual a 25. Então, pessoal, se A ao quadrado é igual a 25, então A é igual a raiz quadrada de 25. Porque se está elevando ao quadrado desse lado de cá, eu passo para o outro lado, tirando a raiz quadrada. E raiz quadrada de 25 vai ser mais ou menos 5. Só que, qual é o detalhe? Como eu estou lidando com uma função logarítmica, eu tenho que ter em mente que essa base ela vai ser maior do que 0 e diferente de 1. Como ela vai ter que ser obrigatoriamente maior do que 0 e é uma função logarítmica, então, consequentemente, aqui não pode ser menos 5, aqui vai ter que ser mais 5. E aí, como aí vai ser mais 5, o que eu faço? Eu já posso substituir essa funçãozinha genérica aqui, o meu A, por 5. Então, automaticamente, já posso dizer que essa função aqui, f de x, ela vai ser igual ao log na base 5
de x, ou log 5 ou log de x na base 5. O que vai acontecer, galera? Eu vou observar o seguinte, eu vou pegar esse log aqui e vou substituir agora esse 125 lá dentro. O que vai acontecer? Eu posso fazer log, certo, de A de 125 na base A vai ser igual a 3. Galera, aqui é a mesma situação, certo? O que eu vou fazer? Isso aqui quer dizer o seguinte, que A elevado a 3 é igual a 125. Como A elevado a 3 é igual a 125, então esse 3 que está elevando ao cubo aqui passa para o outro lado tirando a raiz cúbica. E aí eu vou ter o seguinte, ó, A vai ser igual a raiz cúbica de 125. E aí, para me tirar essa raiz cúbica de 125, eu simplesmente vou fatorar esse 125. E decompondo esse 125, eu vou descobrir que A vai ser igual a raiz cúbica de 5 elevado a 3. Porque 5 elevado a 3 é 125. E aí o que acontece? Como esse expoente que está aqui dentro, nosso radicando, é igual a nesse índice aqui, eu posso simplesmente cortar um com o outro. E a partir do momento que eu corto um com o outro, esse 5 que estava aqui dentro, ele sai para fora da nossa raiz. E aí, consequentemente, ó, chegamos à mesma conclusão. O meu A vai ser igual a 5. Portanto, essa daqui é minha função logarítmica. Eduardo, eu precisaria ter feito uns 2 pontos para poder determinar isso aí? Não, um só já era o suficiente. Fez o primeiro, descobriu, já deu 5. Fez com o segundo, descobriu, deu 5 do mesmo jeito. Então, dá para você determinar esses valores com uma facilidade tremenda, certo? Vamos para o próximo exemplo. Agora, vamos para esse exemplo aqui que está decrescente, a gente vai ver também que não tem muito mistério. Bem, como a gente está lidando com esse formato aqui de função, f de x igual a log na base A de x, basta que eu faça as substituições de acordo com o que eu estou vendo aqui no nosso gráfico. O nosso gráfico está dizendo o seguinte, ó, 1 sobre 8, quando x é igual a 1/8, a função é igual a 3. Quando x é igual a 1 sobre 32 avos, a função é igual a 5. Então, o que vai acontecer? Eu vou observar o seguinte, eu posso substituir uma dessas frações, um desses valores ali desses pontos. Então, o que eu vou fazer? Ó? Então, eu vou dizer que o log nessa base A de quando x é igual a 1/8, ele vai ser igual a 3. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que A elevado a 3 é igual a 1 sobre 8. Que, por sua vez, eu vou poder dizer o seguinte, ó, se está elevando ao cubo aqui, eu passo para o outro lado, tirando a raiz cúbica. E aí eu vou ter que A é igual a raiz cúbica de 1/8. Certo? E aí, tirando essa raiz cúbica de 1/8, eu tiro a raiz cúbica do 1 e tiro a raiz cúbica do 8. E aí, tirando a raiz cúbica do 1, eu tenho 1. Tirando a raiz cúbica do 8, eu tenho 2. Então, o que acontece? Esse A vai ser igual a 1 sobre 2. Então, minha função aqui no caso, já posso ir anotando e dizendo que ela é f de x igual a log de 1 sobre 2. Ou log de x na base de 1 sobre 2. Beleza? Precisa fazer ainda outra? Não, mas a gente vai fazer assim mesmo. E essa outra aqui eu vou decompor só para você perceber aqui como era simples também fazer isso. Ó, então eu posso dizer o seguinte também, ó, que essa função, esse log na base A de 1 sobre 32 avos é igual a 5. E aí eu vou ter a mesma situação. Isso aqui quer dizer que A elevado a 5 vai ser igual a 1 sobre 32. E o que acontece? Se está elevado à quinta potência desse lado, passa tirando a raiz quinta do outro lado. Então eu vou ter o seguinte, A é igual a raiz quinta de 1 sobre 32. E aí, galera, é aquela mesma situação. Aqui, assim como nas propriedades de potência, do expoente mesmo, você pode jogar essa raiz no 1 em cima, certo? E a raiz quinta do 1 vai ser o próprio 1, qualquer raiz. Quadrada, cúbica, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, milionésima. Vai ser sempre 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Então, no caso aqui, eu vou ter 1 em cima, certo? E eu vou ter a raiz quinta de 32 aqui embaixo. E agora basta que eu tire essa raiz quinta de 32. Isso aí também vai ser fácil. Olha só.
32 eu só preciso decompor ele, né? Fatorar, e eu vou ter que 32 dá por 2, né? Que vai ser igual a 16, que dá por 2, que vai ser igual a 8, que dá por 2, que vai ser igual a 4, que dá por 2, que vai ser igual a 2, que dá por 2, que vai ser igual a 1. E aí, portanto, eu vou ter o seguinte, ó, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 2 aparecendo aqui. Então, 2 elevado a 5, porque 2 elevado a quinta é 32. Portanto, o que, é que eu vou fazer? Ó? Em vez de eu colocar ali raiz quinta de 32, eu vou colocar o quê? A vai ser igual a 1 sobre raiz quinta de 2 elevado a 5. É a mesma coisa que o 32. E aí, o que, é que eu faço agora? Como o meu expoente aqui do radicando é igual ao meu índice da minha raiz, basta que eu corte os dois. E aí vai sobrar aqui do lado de fora apenas o nosso 2. E é o que acontece. Observa aqui, ó. Tanto aqui você tem a base 1 sobre 2, quanto aqui também tem a base 1 sobre 2. E em todos os casos você encontrou também a base dessa função, e aí já resolveu o seu problema. Beleza? Galera, espero que tenha ficado claro essa questão do que é a função logarítmica, como é que ela se comporta, o seu gráfico, como é que você faz para representar a função em gráfico, como é que representa o gráfico, ou o transforma de gráfico de volta para a função, beleza? Qualquer dúvida é só me procurar, tamo aí e valeu!